Galerinha do YouTube, deixa o like, compartilha, tá bom? Que isso aqui é coisa de entretenimento, conhecimento. Aqui você vai aprender o que não é aprendível. Não se esqueça de ativar o Aqui, sininho. Não se esqueçam de ativar o sininho. ativa o sininho, porque quando tem material novo, Professor, aí vocês chegam aí, ó, aproveitam 100% da situação. Então, que seja Sensacional. mesmo. para mim, Sensacional, de sensacional. coração para vocês, tá bom? Aí, professor, E aí? a minha mãe mandou eu varrer aqui a garagem, eu vou varrer aqui rapidinho e já volto. Tranquilo. Ok, pessoal. Então vamos começar aqui. Gente, nós estamos estudando sistema circulatório. Quais são mesmo as principais funções do sistema circulatório? Quais são mesmo? Se a gente pudesse elencar assim de cara, qual é a principal função? Vocês lembram assim? Circulação. O que é que circula? Transporte de nutrientes, perfeitamente, Felipe, tá? Transporte de nutrientes. Oxigênio, mandou muito bem, Dai. Oxigênio, certo? Então, a gente não pode viver sem ter energia, né? Sem ter os nutrientes e tal, mas não pode faltar glicose, não pode faltar energia para nenhuma célula da gente, tá? Muito menos para as células do sistema nervoso, né? Para as células do cérebro. Porque claro que é o sistema que comanda todos os outros. Então, quando a gente está com hipoglicemia, a gente se sente muito mal, né? Porque falta ali hipoglicemia. Hipo é pouco, né? Glicemia vem de glicose. Então, a gente começa a se sentir mal, certo? Então, não pode faltar energia, mas também não pode faltar oxigênio. E o motivo pelo qual não pode faltar essas duas coisas nunca, 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 jamais, tá? Em poucos minutos a pessoa morre se faltar oxigênio ou se faltar glicose, né? Que nós armazenamos glicose nos músculos, né? No fígado, nós temos um monte de reserva aí. Então, o motivo pelo qual não pode faltar nem glicose, nem açúcar, é porque a glicose ela só é quebrada, né, degradada e dá origem ao ATP, que vocês já conhecem há muito tempo, né, a nossa moeda energética, né, que permite você levantar qualquer coisa, fazer uma contração muscular, reações químicas, tudo isso depende de ATP. Respirar, tudo. O coração bater. Então, para a gente aproveitar essa glicose e gerar essa energia na forma de ATP, a gente precisa ter oxigênio, o gás oxigênio, tá? Então, essa é a razão pela qual não pode faltar. Se faltar oxigênio, você não utiliza glicose e não produz ATP. E se faltar glicose, se só tiver oxigênio, você também não vai ter a matéria-prima para gerar ATP. Lembrando que o organismo ele dá um jeito, muitas vezes, de gerar glicose, na verdade. Nosso organismo produz glicose, tá? Mas é claro que isso tem um limite, ok? Nós temos reservas, então nós temos que estar o tempo todo nessa circulação sanguínea, né? Falando do cardiovascular, glicose e oxigênio. Agora eu pergunto para vocês, como é mesmo que o oxigênio ele é transportado e levado pelo nosso corpo, pelo sangue? Como é que esse oxigênio ele é levado? Pode falar no chat aí.
Muito bem, Felipe. Através das hemácias. Muito bem, muito bem. As hemácias, gente, recebem diferentes nomes, tá? Hemácia é uma célula do nosso sangue, que é chamado de glóbulo vermelho também, é chamado de eritrócito, tá? Então, essas células chamadas glóbulos vermelhos, hemácias, tá? Elas contêm, certo? Elas contêm em seu interior uma molécula, tá? Uma proteína enorme chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela tem incrível capacidade de se ligar a moléculas de oxigênio, tá? Inclusive a hemoglobina, ela tem lá na construção dela, né, dessa proteína enorme, ferro. E é o ferro que dá essa coloração avermelhada no sangue, tá? Então, a hemoglobina é a proteína responsável por fazer essa ligação com o oxigênio que será transportado dentro dessa célula, tá? Nesse sangue, ok? Então, isso é o papel da circulação. Fora vários outros que vocês já sabem, né? Mas esse é o papel vital que não pode faltar nem por um segundo. Não pode faltar glicose nem oxigênio, jamais. Se uma pessoa fica um tempinho sem oxigênio, ela pode ter sequelas para o resto da vida, tá? E uma coisa que vocês precisam saber também é que essa hemoglobina, ela também se liga ao CO2, ok? Não é o meio mais usual, né? O meio principal de transportar o CO2, que é o gás carbônico, né? Que é aquele gás que não tem muita utilidade para a gente e que precisa ser transportado para fora do corpo, não é verdade? Também o sistema circulatório leva esse sangue rico em CO2 agora, vai chegar nos pulmões, e nos pulmões acontecem trocas gasosas que nós chamamos de hematose, tá? Então, a gente inala, estamos tendo por objetivo levar oxigênio, né? E a gente exala, estamos tendo por objetivo tirar o CO2 de dentro do nosso corpo e levá-lo para o meio externo. Sabendo disso, um dos principais temas, tá, dentro do sistema circulatório que é cobrado no Enem é justamente essa questão da oxigenação, é a questão da hemoglobina, tá, do suprimento de oxigênio. E uma coisa que vocês precisam saber é que na nossa célula muscular, nós temos uma proteína parecida com a hemoglobina, parecida, mas que não é ela, tá? É a mioglobina. Eu vou colocar aqui, tá, no chat para vocês lerem essa palavra. Mioglobina. Isso é cobrado, tá? Isso é cobrado. Qual é a diferença da hemoglobina para a mioglobina, tá? Tem diferenças estruturais? Tem diferenças estruturais? Tem. Se você for olhar para uma molécula e outra, são diferentes. Mas assim, do ponto de vista prático, qual é a diferença? A diferença é que uma se liga ao oxigênio dentro da célula muscular e a outra se liga ao oxigênio dentro da célula sanguínea, glóbulo vermelho. Essa é basicamente a diferença. Então, a mioglobina tem por objetivo manter ali os níveis adequados de oxigênio dentro da célula muscular, tá? Sempre que vocês ouvirem esse prefixo mio está sempre relacionado a músculo, certo? E hemo está sempre relacionado ao que, gente? Esse prefixo hemo. Sangue. Perfeitamente. Hemo sempre é sangue. Mio sempre é músculo. Sei lá, estou com um problema estou com um problema no miocárdio. Você está com um problema no músculo cardíaco, ok? Mio é sempre músculo. Então, essa é a diferença, tá?
a mioglobina tem essa finalidade de manter ali os níveis de oxigênio, de se ligar o oxigênio dentro da célula muscular, né? Ela vai fazer essa modulação ali dos níveis de oxigenação nessas células específicas que eu estou falando, que é a célula muscular. E a hemoglobina não. A hemoglobina, ela está dentro das hemácias, tá? Que são as células vermelhinhas do nosso corpo que estão ali circulando o tempo todo no sangue. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, povo? Ok. Então vamos tentar fazer aqui uma questão. Posso repetir sim, Felipe? Claro. Você tem duas moléculas principais aí que se ligam ao oxigênio. A hemoglobina e a mioglobina. A hemoglobina, ela está dentro das hemácias. Dentro das hemácias, tá? Dentro dos glóbulos vermelhos, né? E a mioglobina está dentro do músculo. Essa é a diferença, tá? Então, a mioglobina está dentro das... Não é qualquer músculo, tá, gente? É dentro das células de músculo esquelético, tá? E cardíaco. Ok? Porque não pode faltar oxigênio, né? Para o músculo cardíaco, pessoal. Está trabalhando o tempo todo. Então, tem que ter esse suprimento de oxigênio, essa garantia de que você tem ali oxigênio para ser lançado na hora que precisa, ok? Mioglobina, molécula, né? Uma molécula enorme, né? Uma proteína enorme que se liga ao oxigênio no músculo, dentro da célula muscular. E hemoglobina é outra proteína enorme que se liga ao oxigênio, porém dentro de uma célula sanguínea chamada hemoglobina, chamado glóbulo vermelho, né? Hemoglobina. Hemoglobina é a proteína. Ok? Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Ok. Vamos nessa. Vou lançar uma apresentação aqui e a gente vai tentar fazer algumas questões. Todos conseguem enxergar aí? Sim. Maravilha, gente. Maravilha. Então vamos lá, vamos tentar responder a essa questão aí. A hemoglobina é uma molécula que está presente nos eritrócitos e tem como função principal... Antes de mais nada, gente, o que é um eritrócito mesmo? Tranquilo, Carolzita? Estamos fazendo algumas questões aqui sobre cardiovascular. Gente, eritrócito, tá? Eritrócito é a mesma coisa que glóbulo vermelho, que é a mesma coisa que hemácia, tá? Então, são sinônimos para a mesma coisa. Hemácia, eritrócito e glóbulo vermelho. Tá no mesmo, tá? São aquelas células vermelhas, tá? Bicôncavas que a gente tem no nosso organismo, no nosso sangue. Ok, gente? Então, todo mundo sabe o que é eritrócito, né? Então, a hemoglobina é uma molécula que está presente nos eritrócitos e tem como função principal, letra A, produzir serotonina para dilatar os vasos sanguíneos. Letra B, estimular a coagulação sanguínea em caso de hemorragia. Letra C, produzir anticorpos contra possíveis invasores. Letra D, combinar-se com gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico. E letra E, destruir substâncias tóxicas do organismo. Deixa eu ver o que é que o pessoal colocou. Olha, o chat tá colocando aí letra D, combinar-se
com gases respiratórios como O2 e CO2. Mandaram bem. É letra D. Não pode ser letra A, porque a hemoglobina é uma proteína, tá? E quem produz proteína não é... Desculpe, e quem produz hormônios não é, tá? Essa proteína chamada hemoglobina, né, gente? A produção de hormônios é outra história. Você tem rotas biosintéticas que vão utilizar ali como matéria-prima ácidos, você vai ter gorduras, esteróis. Então, é outra história, tá? A função da hemoglobina não é produzir serotonina. Letra B. Estimular a coagulação sanguínea em caso de hemorragia. Olha só. Quem estimula a coagulação sanguínea, tá? Na verdade, é um outro mecanismo, certo? Que envolve as plaquetas, né? As plaquetas, elas acabam agindo, o que não está relacionado com esse processo aí, tá? A hemoglobina, ela tem por finalidade se ligar a esses gases. Letra C. Produzir anticorpo. Não, gente. A hemoglobina não produz anticorpo, né? Quem vai produzir um anticorpo é uma célula, não é verdade? E não a hemoglobina. A hemoglobina é só uma proteína. Letra D. Combinar-se com gases respiratórios. É esse, né? Então, a hemoglobina, ela tanto se liga ao oxigênio quanto ao CO2, mas principalmente ao oxigênio. Agora, uma coisa que pode cair aí, viu, pessoal, para vocês no Enem e tudo, no SSA, é que, olha só, se por acaso a nossa hemoglobina, né, que é essa proteína gigantesca, né, ela se combinar, ao invés de ser com o CO2, ela se combinar só com o CO, tá, que é o que nós chamamos de monóxido de carbono, aí nós teremos um problema. Porque essa ligação do CO com a hemoglobina nunca é desfeita. Nunca é desfeita. Então, se você tem todos os locaizinhos de ligação da hemoglobina lotados de CO, essa hemoglobina serve só para quê? Para mais nada, certo? Por isso que é perigoso você estar dentro de um estacionamento com um caminhão ou com um carro ligado, certo? Porque aquela fumaça ali tem CO. E aquele CO, certo? Se se ligar todas as suas hemoglobinas, você pode morrer por falta de oxigenação no organismo, certo? Então é uma coisa que vocês precisam saber. E a letra E está dizendo que a hemoglobina serve para destruir substância tóxica? Não, né? Você destrói substância tóxica com outras, né? Com enzimas, né? Dentro dos peroxissomos, é outra história. Então a hemoglobina não serve para isso. Essa questão foi tranquila, né, pessoal? Sim, foi tranquilo assim. Com certeza. Maravilha, maravilha. Então agora eu vou colocar uma questão que caiu ano passado, beleza? Vamos tentar responder ela. Espera aí. Peraí. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vamos lá, Enem 2019. A figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Meu povo, vocês agora aí com esse coronavírus devem estar sabendo, tá, que uma das preocupações das pessoas aí é saber, dos médicos, é saber se você está com níveis de saturação de oxigênio adequados, tá? Então você tem o chamado oxímetro, tá?
que mede a concentração de oxigênio, ok? Então, isso é muito importante para a gente saber se o nosso organismo está sendo... Eita, está passando um carro de bombeiros. É muito importante saber se está tendo um suprimento de oxigênio adequado. Tá muito zoada, gente? Tá muito zoada? Tá, não. Não, tá Só tranquilo. aquela de fundo mesmo. Ok. Bem baixinho. Então, quando vocês ouvirem falar nisso, tá? Saturação de hemoglobina, saturação da mioglobina, saturação de oxigênio, é isso. É saber se tem oxigênio circulando no teu sangue, tá? É saber isso. Quando os níveis estão muito baixos, aí você tem que ir pro hospital, botar uma máscara de oxigênio ou ser entubado, tá? Que é o grande problema que a gente tá tendo aí com essa Covid-19. Vamos continuar. Embora ambas sejam hemoproteínas ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea. E a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo, tudo no contexto, né? Mio é relacionado aos músculos e hemo relacionado ao sangue. Mandou bem. Então a pergunta é: de que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Gente, o que é isso aí? A pessoa nascer sem o gene da mioglobina. A mioglobina, vocês já sabem que é uma proteína. Proteínas são codificadas, né, por um manual de instruções que está no DNA, tá? Então o gene é um trechinho do DNA que serve para dar as instruções de montagem, né, de uma proteína, tá? Se você nasce sem esse gene, você não vai ter como fabricar essa proteína aqui, no caso, a mioglobina. Então, a pergunta é: de que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Vamos lá. Um minutinho aí. O pessoal já está respondendo, mas eu vou dar mais um minutinho aí. Tô vendo que a maioria está botando D de dado. Gente, é letra D, tá? É letra D. Isso geraria um grande problema, tá? Porque você precisa ter um suprimento de oxigênio muito alto, tá? No coração, por exemplo. Teu coração, ele bate sem parar, certo? E tem situações que falta, né? Falta uma quantidade adequada de oxigênio. Então, se você não tiver isso, tá? Você vai ter sérios problemas. Então, vamos lá. Letra A. Se você não tiver o gene da mioglobina, a letra A diz que a concentração de oxigênio no sangue diminuirá. Não. Não. Porque no sangue quem manda é a hemoglobina, não a mioglobina. Letra B. A capacidade de produção de hemoglobina diminuirá. Não, porque o gene que codifica a hemoglobina é um. O gene que codifica a mioglobina é outro. Letra C. A distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea. Não será homogênea justamente porque você tem tecidos que têm uma maior demanda, ou seja, uma maior necessidade de oxigênio, que tem um maior consumo de oxigênio. Por exemplo, o coração, tá? Letra D. A transferência de oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada. Perfeitamente. Letra D de dado, resposta correta. Mandaram muito bem. E a letra E diz o quê? A hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade que apresenta no sangue. Sem cabimento essa, né, gente? Sem cabimento.
Então, letra D de dado. Ok. Alguma dúvida nessa questão? Então, Dai, depende. Se a pessoa tiver em uma atividade física intensa, tá? E ela não tem mioglobina, ela pode morrer, tá? Ela pode morrer, certo? Sem oxigênio as células morrem, tá? Esse é o motivo pelo qual nós temos infartos, tá? O infarto é isso, tá? Você para de chegar oxigênio, para de chegar glicose também, mas principalmente oxigênio. Parou de chegar oxigênio, a célula começa a morrer. E quando você tem aquela morte do tecido cardíaco, a gente chama de infarto. Está infartando. Pronto, é isso. O tecido cardíaco está morrendo. E esse infarto pode ser fulminante se comprometer porções importantes desse coração, certo? A necrose é uma consequência disso. Exatamente, é uma consequência disso. A necrose já é a degeneração, o apodrecimento, aquilo ali já não está mais vivo, né? Não tem mais tecido vivo e aí passa por isso mesmo, necrose. Mandaram bem. Posso seguir, gente? Maravilha. Pode. Essa questão é um pouquinho longa, tá? Vamos com calma, vamos com fé que vai dar tudo certo. Na questão do Enem de 2013. Só um minutinho. Tá, o texto diz: adolescentes mais altos, mais gordos e preguiçosos. Vamos lá. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Silhueta está relacionado aí está se referindo ao corpo, né? Ao corpo dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito, observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, do Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula surge como marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor, acredita Cláudia Kozer, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam da velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes. Exemplifica Cláudia. Alguém se identificou com isso aí, gente? Com os hábitos? Eu tô meio sedentário, viu? Mas também o período não tá ajudando muito, né? Pois é, gente. Então, vamos lá. Vamos à pergunta. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e das suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que vamos lá, vou seguir. Letra A.
A falta de atividade... Aliás, vou deixar vocês fazerem, tá, gente? 3 minutinhos aí, façam aí. Daqui a pouco a gente confere. Bem, já estão falando aí que tem um gabarito que é letra A. Mas mesmo assim, façam até o fim. Só mais 30 segundinhos aí. Bem, eu acho que é unanimidade, né? Letra A. Então, vamos ver. Letra A. A falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. É inegável isso, né? Letra A está correta. B. A diminuição do consumo de alimentos, fontes de carboidratos, combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas, contribuiriam para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Pelo contrário, né, gente? O aumento das fontes de carboidratos é o que aumentaria a obesidade, né? Carboidrato é um alimento riquíssimo em energia e facilmente armazenado, né? Metabolizado e armazenado ali. Então, a letra B está incorreta por conta disso. Letra C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares. Pelo contrário, né, gente? Qualquer suquinho desse aí que vocês compram da Coca-Cola, né? Que a Coca-Cola agora é dona de tudo, né? Suco, não sei o quê. Então, esses suquinhos aí são cheios de açúcar. Tem muito açúcar, tá? Esses salgadinhos, né? Que são ultra baratos, né? Que vocês compram muitas vezes aí no ônibus. Ah, pronto, Del Valle é um suco aí que não vale muita coisa não, viu? Então, é isso, gente. Esses alimentos industrializados, eles são cheios de sal e de açúcar, tá? Não comam salgadinho. Salgadinho é basicamente só carboidrato e sal, tá? É isso. Letra D. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta, os fatores hereditários são preponderantes. Então, na realidade, esses fatores estão todos relacionados, certo? Estão todos relacionados. Você tem fatores hereditários e você tem os fatores alimentares. Então, todos eles se somam para que você tenha um cenário como o que a gente está vendo agora, tá? E para populações adultas não seria diferente, tá? A alimentação também faz toda a diferença, tá? São coisas que estão totalmente relacionadas. Letra E. A prática regular de atividade física é o importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente por provocar um constante aumento da pressão sistólica. Não, né, gente? Na verdade, se você tem uma prática regular de atividade física, a tendência é você ter uma pressão arterial
controlada e não constantemente alta, né, gente? Não um aumento constante, pelo contrário. Quem faz atividade física tende a ter uma pressão arterial normal, certo? Bem, gente, essas eram as questões que eu queria trabalhar com vocês, tá? 2 aqui foram do Enem, tá? Uma, inclusive, do ano passado, e uma outra foi da PUC. Alguma dúvida até aqui? Podemos passar para sistema linfático? A gente só vai introduzir hoje. Não vamos nos aprofundar, não. Pode. Bom demais. Aí depois o senhor pode deixar o slide disponível. Perfeitamente, posso sim. Só um minutinho. Deixa eu só colocar esse. Ok. Todos enxergando aí direitinho? Dá pra ver direitinho. Beleza. Obrigado, Dai. Então, gente, olha, vai ser só uma introdução mesmo, né? Que nosso tempo já está acabando. Sistema linfático, tá? O que seria esse tal sistema linfático que principalmente a mulherada fala tanto em drenagem linfática, ou muitas vezes eu escuto aqui em casa, né? Minha mulher fala, quando tá perto de menstruar, fala que tá muito inchada e não sei o quê, tá com os braços cheios de líquido, as pernas. O que é isso? O que é que isso tem a ver com o sistema linfático? O que é que isso tem a ver com drenagem linfática? Tá? Vamos entender isso aí. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, gente, o sistema linfático é uma rede complexa de órgãos linfóides, linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares linfáticos e vasos linfáticos que produzem e transportam o fluido linfático, que é a famosa linfa, dos tecidos para o sistema circulatório. A linfa. A linfa seria um fluido esbranquiçado de composição semelhante ao sangue, porém sem o principal,
que é a hemácia. Contém muitos leucócitos. Leucócitos são células de defesa, pessoal. São os soldadinhos da gente, tá? 99%, tá? De linfócitos. Então, vamos destrinchar isso aí, tá? Gente, o nosso sangue, tá? Ele tem uma porção mais líquida, né? Que é o plasma, e você tem os elementos figurados do sangue, tá? Você tem glóbulos vermelhos, você tem plaquetas, tá? O que é que acontece, gente? Quando você tem, e não é só quando, você sempre tem, você tendo uma pressão que está aí se contrapondo aos vasos, tá? Então você tem um sangue vindo com muita pressão, uma parte desse líquido extravasa. Como assim, Rafael? Uma parte do líquido atravessa a parede da artéria, tá? Que líquido? O líquido que está no sangue. Uma parte desse líquido atravessa a parede da própria artéria e vai para outras partes do corpo, tá? Como é o nome desse líquido? Linfa. Linfa. E esse líquido tem o quê? Bem, junto com esse extravasamento, tá? Além de água, você tem proteínas, você tem glicose, tá? Você tem eletrólitos, né? Você tem potássio, sódio. Então você tem muitas coisas, tá? Que acabam atravessando a parede da própria artéria. Leva gorduras, né? Ácidos graxos, tá? E tem uma aparência esbranquiçada. Então isso é linfa, ok? Isso é linfa. E essa linfa, né? Que é basicamente o resultado do conteúdo do sangue que extravasou, né? Que saiu, né? Ali do vaso sanguíneo, tá? Esse líquido ele tem que voltar para onde, gente? Para onde é que esse líquido tem que voltar? Falem aí no chat. Ele saiu do vaso sanguíneo. Está agora formada a linfa boiando por aí. Para onde é que esse líquido tem que voltar? E aí, alguma ideia? Gente, se esse líquido saiu do sangue, ele tem que voltar para o sangue, tá? Ele tem que voltar para o sangue. E como é que ele retorna para a corrente sanguínea? Através, tá, de um sistema, uma rede de vasos linfáticos, tá? Que vai, ao longo do nosso corpo, coletar todo esse líquido que extravasou e vai levar de volta. Mas além disso, tá? Esse sistema linfático, né, que leva essa linfa, que circula essa linfa, afinal de contas, estamos falando de sistema circulatório, tá? Tem muitas células de defesa, tá? E essas células de defesa estão presentes em alguns órgãos chamados linfonodos, tá? Quando você tem o que chama de íngua debaixo do braço ou aqui próximo à virilha, tá? Você na verdade tem ali um órgão chamado linfonodo, tá? Um órgão chamado linfonodo. Eu vou aumentar aqui a imagem para vocês verem. Já estou terminando. Vou aumentar aqui para vocês notarem o que é o tal do linfonodo. Pronto, gente. Olha aí, ó. Então você tem um linfonodo, tá? Que abriga um monte de células de defesa aqui. Não só isso, ele produz essas células, ok? E quando você tem alguma infecção, tipo, a menina foi numa manicure e a mulher não tinha feito a higienização correta, né? Não tinha botado no autoclave o alicate. Pronto, infeccionou. Qual é o local que tem mais linfonodos perto do dedo da mão?
é aqui debaixo do braço, tá? Então a tendência é que aqui enche pra caramba, produzindo muita célula de defesa, vai filtrar a linfa que está saindo aí da tua mão e está voltando, tá? Gente, então vamos parar por aqui hoje, certo? Alguma dúvida? Certo. Na próxima aula a gente continua, ok? Qualquer dúvida que surgir, só é falar lá no Google Classroom. Estou à disposição, pessoal. Então eu desejo aí uma boa tarde, um bom almoço para todos. E sexta-feira que vem estamos no mesmo horário aqui, viu? Um grande abraço para vocês e até logo. Falou, Rafa. Até a próxima. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, Tchau, Rafa. Rafa. Tchau, tchau, Adriana. Tchau, pessoal. Até logo.